verdade, né? Também cantando também, né? A presença do Senhor nos aquece, não é verdade? E à tarde, né? Quando o pastor mandou mensagem, se eu podia trazer a palavra, né? E eu confesso para os irmãos, raríssimas as vezes que eu falo não. Não, se eu falar não, é porque realmente, né? E não porque eu me considero um pregador, também não é nada dessa questão, mas eu acho que o servo de Deus, nós, como servo de Deus, todos nós temos que estar disponível, né? Lógico que se você tem um compromisso, você tem algo que já com antecedência, a gente entende isso, né? Então demorei um pouquinho para dar a resposta, fui dar uma analisada, ver se não tinha marcado alguma coisa, porque já tentei usar agenda. Começo a usar, parece aqueles alunos, quando eu era no primário, né, pegava o caderno novo, né, não sei se vocês eram assim também, né, mas ali as primeiras folhas eram um capricho, né, tudo. Aí depois, então a agenda é a mesma coisa, começa a marcar direitinho, daqui a pouco ela já fica no canto, e aí vai só na cabeça. De repente tem 2 compromissos ao mesmo tempo, né, então por isso. Mas aí eu pedi no Senhor, né, e como eu falo para os irmãos, se eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, eu gosto de escutar a Bíblia, né? Se eu não estou com condições de estar lendo assim, parado, de ouvir a Bíblia narrada, né? E gosto muito da carta já falei para os irmãos isso outras vezes, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? A de Filipos também, Colossenses, e ali, né, pedindo para que Deus desse uma palavra, né? Mas foi bem forte o meu coração mesmo, queridos. Deus pediu para que lesse esse texto que eu vou ler agora, que está em Filipenses, né? E de que, assim, bem forte mesmo, que fosse bem objetivo, né, daquilo que a palavra está falando, ok? Porque os pregadores, nós, às vezes, vamos trazer a palavra, às vezes a gente fica, né, não vale enrolar, não, porque não é essa a palavra, mas a gente realmente fica filosofando. Eu gosto dessa palavra, filosofar, né? E Deus hoje falou muito forte no meu coração da gente ser bem objetivo, e os irmãos já vão entender o porquê que eu estou falando isso, né? Então é muito gostoso mesmo a gente ouvir e ter certeza, né, de Deus. Eu sei que você também tem escutado Deus falar ao teu coração. Ou não tem? Tem, né, queridos? Porque Deus fala de muitas maneiras. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Deus fala de muitas maneiras. Fala através da vida de um irmão, de uma irmã, através da palavra dele, né, através das circunstâncias, né, que nós estamos, porque a própria natureza manifesta a glória de Deus. Então, tudo o cristão pode estar sintonizado com o nosso meio, Deus está falando com a gente, né, o tempo todo. Então, esta carta de Paulo está no capítulo 4, Filipenses capítulo 4. É um texto bem conhecido, né? Mas é algo assim tão gostoso, né? Nós podemos... eu vou ler, vou ler antes do capítulo 4, 3,17. Depois a gente entra no capítulo 4. Tá? Paulo, né, sempre escrevendo as cartas, a maior parte do Novo Testamento por Paulo, e as cartas às igrejas, e essas cartas vêm com o quê? Vêm com a exortação, ela vem com a edificação e ela vem com o consolo. Sempre. Né? Por quê? Porque é uma palavra profética, a palavra de Deus é assim. Okay? Tem hora que a gente lê Paulo como se ele estivesse dando uma bronca, e tem hora que ele chama atenção mesmo nos escritos. Né? Eu fiquei imaginando aquela igreja naquele momento lendo aquela carta de Paulo. Mas há momentos em que mostra também o quê? A edificação, e é para a edificação, e também o consolo. Então a gente percebe Paulo fazendo isso. E aqui ele diz assim, irmãos, no versículo 3,17, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Né?
Aí ele diz o destino. Então, eu já, como eu falei para os irmãos, aqui já é uma palavra que ele está dizendo, uma palavra dura. Mas antes disso, ele fala de ser imitadores meus. Então, nós sabemos que nós estamos num contexto, né, onde realmente há luz, mas as trevas também têm, muitas vezes, atuado. Mas ele continua, né, e ele diz o porquê. Ele diz, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Os irmãos perceberam esse trechinho que eu li? É um trechinho do que vem de exortar, vem consolar e também edificar. Né? Temos o consolo. Jesus voltará. Ele mostra o controle de todas as coisas. E aí ele diz no capítulo 4, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, é a palavra para nós. Né? Lutas e dificuldades, todos nós viemos aqui exatamente porque precisamos. Precisamos estar juntos. Precisamos realmente juntos buscar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Né? Depois de um dia de trabalho. Por isso que eu não quero prolongar muito. Vocês ficaram o dia todo de trabalho e vieram aqui no frio, mas o Senhor vai aquecer os nossos corações. Em nome de Jesus. Não é verdade? E ele diz agora, trazendo um pouco mais, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, orientando. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que texto lindo isso, queridos. Né? Que texto maravilhoso, texto rico, como disse, uma exortação, a exatamente edificação e consolo, quando realmente ele traz orientações para que cuide de algumas pessoas que talvez estavam em lutas e dificuldades, e ele diz, o amor dele, o cuidado dele, diz, cuide, né? Cuide deles, porque foram muito úteis, juntos. Então, os irmãos estão entendendo o corpo, por isso que é importante estarmos aqui. Né? Estarmos juntos. Isso faz uma diferença muito grande nas nossas vidas. Às vezes a nossa alma, às vezes um momento no relance da nossa cabeça, a gente diz assim, puxa vida, mas hoje. Né? Mas a palavra do Senhor está dizendo exatamente, valorize isso. Porque é importante. É muito importante. Né? Luta para chegar aqui? Tivemos, mas estamos aqui. E o Senhor está realmente falando nos nossos corações. E ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz, outra vez, alegrai-vos no Senhor. E aonde eu quero chegar, queridos, porque eu falei que ia ser bem objetivo, né? Exatamente esta parte, quando diz, não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ele dá a dica como que é para a gente fazer. Né?
Orar, Senhor, tal. Mas ele está dizendo assim, súplica. Tem hora, queridos, e eu acho que isso muitas vezes falta na vida da gente, essa súplica, pelo menos eu entendo assim, aquele se derramar diante de Deus, dizer assim, Deus, por favor, eu preciso disso. Deus, me livre, Deus me guarde, Deus me sustenta, Deus. Né? Até uma música que tem, só um pedacinho que eu guardei, mas não vou cantar aqui, só dizer que eu achei muito interessante, quando diz assim, faz com que o meu coração escute a tua voz. Né? É do Salmo 42, é uma irmã que canta, é muito gostoso esse de ouvir. Mas isso aí é uma oração que parece que é antes da oração ainda. Faz com que o meu coração escute a tua voz. Entende, querido? Suplicar mesmo. Senhor, eu quero querer, eu preciso. E agradecer com ações de graça. Quer dizer, é algo para você. Porque às vezes as orações, nós temos a oração de adoração. O primeiro ponto que tem, queridos, é a adoração. Nós sabemos disso. Né? Depois, a questão do louvor, ações de graças. Então, nós temos uma certa sequência. Não significa que a gente precisa sempre seguir essa parte. Né? Mas, primeiro, a adoração. Onde nós nos prostramos, onde nós reconhecemos o senhorio de Deus, onde realmente reconhecemos que Deus é o Todo-Poderoso. E já notou que nós cantamos algumas coisas, às vezes eu ficava pensando, né? Seja engrandecido, ó Deus. Não parece estranho isso? Não parece? Santificado seja o teu nome na oração. Né? Está errado? Lógico que não. Não. Sabe por quê, queridos? Porque está saindo exatamente de um lugar aonde? Aqui. Um lugar aonde jaz no maligno. Um lugar onde as trevas tomou conta. Onde o pecado imperou. E aí nós entendemos por que Jesus passou por tudo que ele passou. Ele veio até a morte de cruz. Ele veio exatamente por isso que João fala no primeiro capítulo, a luz veio ao mundo. O mundo era trevas. E o mundo continua uma parte, porque aonde os servos de Deus, né, a igreja, como diz, pessoas, elas se manifestam, em Efésios fala, ela vai estar mostrando para quem? Os mistérios de Deus, a respeito para quem? Para os principados e potestades. Aqueles que dominadores. Então, como dizendo assim, opa, tem luz. Jesus veio. E Jesus voltará. Vocês estão entendendo, queridos? Então, a palavra do Senhor, ela nos mostra essa questão. Então, nós precisamos, amados, realmente nos derramar na presença de Deus, orarmos, suplicarmos, derramarmos nosso coração diante de Deus. Quantas vezes tem texto bíblico que mostra que Jesus saía à parte para orar, derramar o coração dele, como homem diante do Pai. Não é verdade? E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos. Precisamos colocar o rosto em terra. Precisamos derramar os nossos corações. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, coloca diante do Senhor toda a tua ansiedade, a tua preocupação. Queridos, como está difícil da gente fazer isso, não está? Está difícil, né? Aparecem os problemas, tudo, e agora? O que eu faço e tal? E vou tentar arrumar um jeito para tentar resolver isso. A palavra está falando exatamente essa. Os discípulos chegaram uma hora, esse texto me chama muita atenção, e não pescaram nada. Aí Jesus disse, faça assim, tá bom, vou fazer debaixo da tua palavra, da tua ordem. Entende? Exatamente isso. A palavra do Senhor não está falando isso para nós, através de Paulo, porque é a palavra de Deus. Para colocarmos diante do Senhor. E por isso que eu quero ser prático, nós vamos exatamente, daqui a pouquinho, fazer isso, queridos. Você vai orar por você mesmo. Lógico que nós vamos estar em concordância. Mas aquilo que está te preocupando, algo que tem preocupado a tua vida, nas semanas e tudo, o propósito tem que colocar diante de Deus, diz, Deus, debaixo da tua palavra, da orientação do Senhor, sobre a tua palavra, eu vou colocar a minha queixa,
a minha ansiedade, a minha oração. Com súplica, Senhor, por favor. E depois nós vamos dizer, obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque o Senhor nos escuta. Porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Não é pelos nossos méritos, mas o Senhor veio ao nosso encontro e o Senhor nos deu, o Senhor tem nos abençoado. Então nós tomamos posse da Tua palavra. Por isso que Ele fala. E aí, queridos, quando diz, não andeis ansiosos coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a sequência é o quê? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui é a garantia que nós temos, que Deus vai responder. Por quê? Porque a partir do momento nós vamos orar, e daqui a pouco vem aquela vozinha, não é vozinha, né? Aquela voz que é lá do inferno mesmo, podemos dizer, claro, e diz, será? Será? Mas quando oramos com súplica, com ações de graça, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Significa o quê? Como se fôssemos blindados. E somos. Então nós saímos com certeza absoluta da resposta de Deus. Vocês concordam comigo, meus queridos? Amém? Amém? Entende, amados? Entende por que nós temos que seguir a palavra? Porque nós precisamos ser guardados. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar as nossas mentes em Cristo Jesus. Isso nós precisamos. Já aconteceu com você isso? Provavelmente sim, com todos, com a gente. A gente tem certeza de algo, daqui a pouco a gente começa a caminhar, conversamos com uma pessoa ou outra que não está na mesma, não estou aqui julgando ninguém, tanto que estou falando, que não está na mesma dimensão, talvez, ou no mesmo propósito, ou no mesmo da tua fé. Aí você fala, a pessoa diz assim, será? Será que você não tem que fazer isso, aquilo ou outro? Já aconteceu isso com você? Já, eu tenho certeza. Então, por isso, amados, se não, eu tenho certeza no meu coração. Por quê? Porque eu derramei meu coração diante de Deus, junto com os meus irmãos, lá na igreja, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, supliquei e agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor. É assim, queridos. É assim que nós temos que andar. Não ouvir vozes estranhas, mas ouvir a voz do Espírito, que vem do Espírito Santo no meu espírito, no meu coração, e Ele me dá a certeza garantida, porque somos guardados em Cristo Jesus. Repito, queridos, antes de nós orarmos, não esqueça, eu sempre falo isso para os irmãos, nós estamos num ambiente, quando eu digo ambiente, é no mundo aqui, não é? Aqui nós oramos, o Senhor nos guarda, tem nos abençoado, mas o mundo é um caos, né? O mundo é um caos. E hoje eu estava em casa, assim, na hora do almoço, a televisão ligada, e tem esses programas onde mostra mundo animal, né? Aí tinha lá uma parte que era os esquilinhos pegando as castanhas, e foi toda aquela técnica que tem, tudo joinha, tudo bonito, gostou de ver isso. Aí daqui a pouco começa a mostrar já os leões, começa a mostrar agora aquela agressividade da natureza, né? Aí eu falei para minha esposa, assim, bem claro, o mundo, quando o homem entregou por desobediência a Deus, o pecado entrou, o caos entrou. A agressividade entrou. Tudo entrou. E a palavra do Senhor diz que o mundo, a natureza, ela clama, ela diz, clamando para que se manifeste os filhos de Deus. Porque Deus não criou para ser destruído, é por causa do pecado. Então significa o quê? Que Satanás, as trevas, o caos, se instalou. Mas como Deus, Ele é o soberano, está acima de tudo e de todos, dono da história. Então Ele levanta servos e servas do Senhor, para que este mundo não seja na totalidade um caos. Quem que barra o mal?
Só para a gente finalizar e nós orarmos. Por isso que eu digo, estou falando isso para a gente não... Por isso que tem que ser dessa forma que a Bíblia diz. Porque se nós abaixarmos a guarda, não suplicarmos, não orarmos, não clamarmos, para que a paz de Cristo, de Deus, venha no nosso coração, realmente fica difícil. O mundo é um caos. E ele não é mais. Aí as pessoas dizem assim, o Espírito Santo está aqui. Lógico. Mas o Espírito Santo atua aonde? Em nós. Legal. Está em você, está em mim. Naqueles que confessam Jesus. É o selo. Então, amados, aonde você estiver, aonde a planta do nosso pé, isso não é arrogância, isso não é prepotência, isso não é... Não, isso é estabelecido pela palavra de Deus. Esses pecadores como nós, se vivemos debaixo da orientação de Deus, deixarmos Deus agir, são exatamente isso. Aonde a planta do pé pisar, ali vai ser um lugar abençoado. Creia isso, querido. Quem faz? É o Senhor das nossas vidas. E não nós. Entendeu? Entendeu porque esse mundo ainda não explodiu, vamos dizer numa linguagem, explodiu do mal? Por quê, querido? Você está aqui, dirigido pelo Espírito Santo. Não é para você eu sou o tal. Não é isso. Não estamos pregando isso, nós não pregamos isso. Somos servos do Senhor. Mas os que temem o Senhor, por isso que eu li o Salmo 128. E você teme o Senhor, eu também. Entende a importância da tua pessoa, de você, de nós, estarmos aqui? Por isso que agora nós vamos orar. Tá? Para que vocês possam um pouquinho mais cedo para a casa de vocês também e descansar, ok? Mas nós vamos passar exatamente seguir esse momento onde não andeis ansiosos. Você está andando ansioso? Queridos, é uma pergunta que não devia nem ser feita, porque não tem ninguém aqui que não anda ansioso, não é verdade? É algo assim que é... Sabe aquela de assim... Aqui dentro tem gente que está ansiosa. Espera aí. Eu não tenho revelação nenhuma, não. Isso é real, já estabelecido. Não é verdade? Eu também não estou fazendo chacota de jeito nenhum de palavras, de coisas, que eu creio nisso, viu, queridos? Eu estou dando uma orientação a respeito disso. Quem que não anda ansioso? Nós. Mas a palavra do Senhor agora está falando com a gente. Para nós chegarmos agora e colocarmos diante do Senhor o que é. Porque a ansiedade, ela tem que ter, nós temos que ser tem que ter um pouco. Mas não exagerado. Exagerado. Traz o caos. O coração da gente fica... A gente fica assim, você entende? Toda hora está olhando, pode ver. Tem pessoas que controlam um pouco mais, tem outras não. Mas todos nós. Então, vamos fazer isso diante do Senhor, com súplica. Tá? Senhor, por favor, eu preciso. E depois nós vamos... não sei se você pode cantar mais uma música, com ações de graça, para a gente louvar o Senhor. Combinado, então, queridos? Vamos fazer isso? Sentadinho mesmo? É você com Deus, eu com Deus. Depois eu vou estar fazendo uma oração, juntos. Mas eu vou dar um tempo, eu quero que você peça, Espírito Santo, traga ao meu coração, à minha mente, aquilo que tem tirado a minha paz, que nesse momento eu tenho até esquecido. Mas eu preciso. E aí você coloca diante do Senhor. Você crê, meu querido? Você crê nisso? Eu creio, por isso que eu estou aqui. Então vamos orar. Viu? Dá um tempo. Eu sei que muitas vezes o silêncio, quando paramos e ficamos em silêncio, às vezes nos incomoda demais. Mas é exatamente essa hora, o silêncio, onde você vai abrir o teu coração e vai falar com Deus, com o nosso Deus, com o nosso Pai, porque Ele nos escuta. Porque é em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos derramando os nossos corações, colocando diante do Senhor, fazendo conhecido, Senhor amado, aquilo que tem nos tirado o sossego, a paz, tentando roubar a nossa paz. Ó Deus, as nossas ansiedades, Pai, são tantas coisas que têm causado isso. Mas nós queremos aprender, ó Deus, a colocar diante do Senhor, Pai. Diante do Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor pode todas as coisas, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes caminhamos de uma certa forma, Pai, a qual, pelas atitudes nossas, demonstra, Deus, ó Pai amado, a falta de fé, ó Deus, muitas vezes a desconfiança, mas Pai, esta noite viemos aqui, Senhor, ó Deus, esses irmãos todas as quintas-feiras têm vindo aqui, Pai, para Te louvar, Te adorar, vem aqui para se aquietar na Tua presença, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós estamos juntos, colocando diante do Senhor, Pai. Muitas vezes, ó Pai, é a parte financeira, a qual tem incomodado muita gente, Senhor, a qual tem tirado muitas vezes o sono, tem tirado a paz. Muitas vezes, ó Deus, a confusão dentro dos lares, entre os casais, entre a família, por causa da parte financeira, Pai. Ó Deus, mas também, Pai, pode ser a saúde também, Senhor, as preocupações do dia a dia. Quando, ó Deus amado, realmente o tempo está passando, e quando olhamos, ó Deus, olhamos, ouvimos as notícias, muitas vezes, Pai, a maioria das vezes as notícias que estão nos meios de comunicações ou nas redes sociais, em vez de trazer edificação, Pai, tem realmente mostrado, ó Deus amado, os trunfos de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, e tem roubado, tem destruído, tem realmente trazido realmente discórdia, confusão, gerando medo nos corações. E muitas vezes nós estamos nesse meio, Pai. Mas nós queremos, ó Deus amado, realmente clamar, para que o nosso coração, faça com que o nosso coração ouça a Tua voz, Senhor. Porque queremos, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor amado, é a verdade nos liberta, nos restaura. A Tua palavra nos sustenta, a Tua palavra é um alimento. O próprio Senhor Jesus diz, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E que possamos ter esse entendimento também, Pai, como Paulo falou, sede meus imitadores. Oh, Pai, mais uma vez obrigado porque o Senhor nos trouxe nesta noite, para juntos aqui, Senhor amado, este grupo, clamarmos, derramarmos os nossos corações e pedirmos, por favor, Pai, ajuda-nos, ó Deus, dentro daquilo ao qual nós estamos colocando, Pai, se é a parte financeira, Senhor, dá sabedoria para podermos administrar de uma forma correta, que agrada ao Senhor. Ensina-nos. Ó Pai, se é enfermidade, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor nos criou, o Senhor conhece cada célula, cada átomo do nosso corpo. Por isso, Pai, visita os nossos queridos, aonde eles estiverem, porque sabemos, ó Deus, que a oração, ó Deus amado, realmente, ela não está presa ao tempo nem ao espaço, não. Ela alcança qualquer dimensão, qualquer distância. Por isso, Pai, ó Deus, abençoa os nossos queridos da nossa casa, curando, restaurando, cura física, cura da alma, cura espiritual, Senhor, a salvação. Porque nós queremos, ó Deus, realmente, que os nossos queridos sejam alcançados, salvos, libertos, restaurados para o louvor da Tua glória. Mas, Pai, aqui dentro, nós aqui, Pai,
Se tem enfermidade, Senhor amado, no físico, Pai, cura, Senhor. Cure, Pai. O Senhor tem o bálsamo, Senhor. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Porque o Senhor chama a existência aquilo que não existe, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Se é a parte financeira, como eu já disse, Pai, dá sabedoria, dá paz ao coração. Ó Deus, se é a enfermidade da alma, o Senhor pode também, Pai. Cura, Senhor, as nossas emoções. Muitas vezes, Pai, por causa de problemas dentro do lar, no trabalho, aonde estamos, até dentro da igreja, ficamos muitas vezes com mágoa, ficamos muitas vezes rancorosos, muitas vezes, Pai, realmente murmuradores, mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos lançar isso por terra e pedir, Pai, fortalece-nos, fortalece-nos. Coloca um guarda na nossa boca para que não venhamos a murmurar nem a reclamar, mas possamos agradecer e dizer, Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode todas as coisas. Pai, para que a paz do Senhor, a paz de Cristo, adentre cada vida, cada coração, para que as nossas mentes fiquem realmente cativamente de Cristo, fiquem realmente guardadas em Cristo Jesus, para que o inimigo não tenha acesso, Senhor, que muitas vezes está tendo, Pai, onde lança dardos, dúvida. E nós queremos caminhar, ó Deus, marchar, andar com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Por isso estamos clamando, Pai, por isso estamos rogando ao Senhor, suplicando, Pai. Ó Deus, do profundo da nossa alma, visita, Senhor amado, este lugar, visita as vidas aqui, visita as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Se é problema espiritual, o Senhor tem um antídoto. Porque o Senhor nos conhece por completo, Pai. Porque o Senhor, ó Deus, permitiu, ó Pai amado, se estamos aqui, é o Senhor que permitiu que viéssemos aqui. Que nascêssemos, fôssemos gerados. E por isso, Pai, cada parte do nosso corpo o Senhor conhece. A nossa vida, Senhor amado, o Salmo diz, e eu creio, Pai, que é exatamente isso. Quando ainda estava informe, quando não tinha forma nenhuma dentro do ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já escreveu algo tremendo e maravilhoso sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos. Por isso, Pai, que isso se concretize nas nossas vidas, Pai. Porque nós queremos ser testemunhas vivas do Teu amor, da Tua graça, aonde formos, para sermos temperados, como a Tua palavra diz, para sermos, ó Pai amado, pessoas mansas, pessoas equilibradas, mesmo diante das tribulações, das tempestades, que possamos sempre ter uma palavra que edifique, que a nossa boca, Senhor amado, seja, ó Deus amado, realmente o nosso falar, que seja de palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que realmente tragam, ó Deus, um resultado, Pai, maravilhoso na vida das pessoas. E não, Pai amado, a nossa boca ser usada como mensageiros de desgraça, Senhor. Não. Queremos ser mensageiros de boas novas, que é a pregação do Evangelho, Pai. Por isso estamos clamando diante do Senhor, pedindo, Pai. Porque nós queremos, ó Deus amado, ser um instrumento, ó Pai, que a igreja, este local onde nós estamos, Pai, seja um local, ó Deus amado, realmente que as pessoas tenham vontade, desejo de vir aqui para Te adorar, para buscar a Tua face, junto com os irmãos, vivermos em comunhão. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos fazer isso a sós, mas podemos fazer também em grupo, conjunto. Derramarmos os nossos corações, porque não temos diferença nenhuma aqui, Pai. Ninguém é mais importante do que ninguém aqui dentro. Mas somos servos do Senhor. E todos nós precisamos. E todos nós lançamos as nossas ansiedades diante do Senhor. Pai, não queremos. Queremos viver, ó Deus, dia a dia, ao qual o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração somente ao Senhor, Pai. Somente ao Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós declaramos isso com nossa vida.
que nós queremos viver para Te amar, queremos viver para Te servir, queremos viver para sermos luz, brilharmos a luz de Cristo aonde formos. Por isso estamos clamando, porque nós queremos realmente ser essas testemunhas. Pois nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, suplicamos. No precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, queridos?